Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem Segue-me dessa semana nos ajudará a entender mais a respeito dos profetas e a importância de nos lembrar do Senhor. Esta semana, dos dias 24 a 30 de agosto, temos como designação Elamã, capítulos 7 a 12. E o tema é Lembrar-se do Senhor. Temos aqui o exemplo de Nefe, filho de Elamã, que está ensinando a respeito da iniquidade do povo. Nefe, ele tinha um grande papel como líder espiritual daquele povo, apesar de que muitas pessoas estavam se opondo aos ensinamentos do Senhor, se opondo ao reino, né, e à organização da igreja. Com isso, Nefe, como um profeta, foi chamado, né, para pregar a palavra ao povo e fez isso de maneira muito brilhante. Com exemplos e ensinamentos de Nefe, podemos ver como o Senhor confia nos profetas para deixar sua palavra aqui entre nós. Podemos aprender muito sobre o que é um profeta e o seu papel aqui na terra, analisando algumas coisas que Nefe fez enquanto esteve com aquele povo nesses capítulos da designação dessa semana. Bem, Nefe ajuda o Senhor a transmitir a palavra dele, que é a de pregar o arrependimento. Esse é um dos papéis de todos os profetas em todas as dispensações. E aqui Nefe fala, no capítulo 7 de Elamã, versículo 22. Pois, se não vos arrependerdes, eis que esta grande cidade e também todas as grandes cidades circunvizinhas que ficam na terra de nossa possessão serão tomadas e não tereis lugar nelas. Pois eis que o Senhor não vos concederá forças para resistirdes a vossos inimigos, como tem feito até agora. Bom, até aquele momento o Senhor tinha dado força para eles resistirem aos inimigos, porque eles estavam dignos. Porém, com o orgulho e a iniquidade prevalecendo entre eles, muito motivado por aqueles ladrões de Gadianton, eles agora estariam sujeitos a perder essa proteção do Senhor e, consequentemente, serem tomados e levados cativos. Então, o profeta nos ajuda a entender que o arrependimento é algo constante, deve ser algo constante em nossa vida, e que o pecado traz consequências terríveis. Outro papel do profeta é ser a voz do Senhor aqui na terra. Nefe, ele não falava aquilo porque era o entendimento dele, pela inteligência dele. Um profeta não transmite as coisas porque ele quer ou porque lhe agrada, mas porque é a vontade do Senhor. Nesse mesmo capítulo 7, versículo 29, Nefe diz o seguinte: Ora, eis que não digo por mim mesmo que estas coisas sucederão, porque não é por mim mesmo que sei estas coisas, mas eis que sei que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas deu a conhecer. Portanto, testifico que sucederão. Então ele só pregava aquelas palavras, só dava aquele testemunho de maneira tão firme, porque tinha certeza que vinha do Senhor. Outra situação em que as pessoas conheceram a vontade do Senhor e a verdade, como realmente aconteceu, foi quando Nefe foi acusado de ter conspirado para assassinar o juiz supremo. Ele estava sendo confrontado e, para mostrar que ele realmente dizia a voz do Senhor, ele revelou que, na verdade, o irmão do juiz tinha matado. E as pessoas que quisessem comprovar, bastava ir até a casa daquele irmão do juiz supremo e conversar com ele e ver que na borda da roupa dele tinha marcas de sangue. E foi o que realmente aconteceu. A partir daquela situação, muitas pessoas acreditaram verdadeiramente que ele era um profeta. Mas isso não era o suficiente. A gente nunca deve acreditar em um profeta somente porque aconteceu alguma coisa como um sinal ou uma maravilha. Nós sempre devemos buscar um testemunho direto de Deus e uma confirmação dessas coisas em nosso coração. Isso é uma coisa muito importante. Um profeta, ele também recebe o poder de selar na terra as coisas para que elas sejam seladas no céu. Esse poder selador foi dado pelo Senhor para Nefe. No capítulo 10, versículo 7, diz a voz do Senhor: Eis que te dou o poder para que tudo quanto ligares na terra seja ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra seja desligado no céu, e assim terás poder entre este povo. Bom, Nefe agora estava capacitado, né? Investido do poder para unir as famílias, unir as pessoas aqui na terra, e que essa união continuaria nos céus. Isso é muito importante. Hoje temos o grande privilégio de ter esse poder com o nosso profeta,
que também delega isso aos seladores nos templos. Outra coisa que o profeta faz é ouvir a voz do Senhor. E o Senhor também ouve os pedidos dos profetas. Uma ocasião aqui em que o povo estava sofrendo bastante, através das guerras, Nefe faz uma oração ao Senhor e ele pede então: ó Senhor, não permitas que este povo seja destruído pela espada. Antes, ó Senhor, deixa que haja fome na terra, para neles despertar a lembrança do Senhor seu Deus. E talvez se arrependam e voltem-se para ti. E assim foi feito, segundo as palavras de Nefe, e houve muita fome na terra entre todo o povo de Nefe. Bom, o Senhor ouviu o clamor de Nefe, pedindo para substituir a guerra pela fome, e assim aconteceu. Então, aquelas pessoas, elas passaram alguns anos, sofrendo com uma fome terrível, pelo menos 3 anos de fome terrível naquela terra, e aí o coração do povo começou a se abrandar, de modo que depois, Nefe, então, voltou a orar ao Senhor por causa da humildade das pessoas que começavam a se apresentar. E ele disse: ó Senhor, desvia tua ira, sim, tua ardente ira, e faz com que cesse a fome nesta terra. E aconteceu que no 76º ano, o Senhor desviou sua ira do povo e fez chover sobre a terra, de modo que a terra produziu seus frutos na época de frutos, e aconteceu que produziu grãos na época de grãos. Bem, então a voz do Senhor a voz de Nefe foi atendida pelo Senhor, e aconteceu para que o povo pudesse se arrepender e se tornar mais humilde. Muitas coisas os profetas fazem, para mostrar-nos que o Senhor ainda se lembra de nós, com amor e com compaixão. E temos que nos alegrar sempre e dar graças ao Senhor por termos um profeta na terra. A voz do Senhor está novamente conosco porque temos um profeta, e hoje o presidente Russell M. Nelson é esse servo de Deus aqui na terra. Bem, outra mensagem muito importante que a designação dessa semana do Vem e Segue-me nos traz é a importância de nos lembrar do Senhor. Sempre que nós começamos a nos esquecer, algumas coisas podem começar a vir à nossa vida de modo que a gente se desvie do caminho. E Mormon, que fez o resumo todo dessa obra, deixa isso bem claro nos primeiros versículos do capítulo 12. Ele diz: e assim podemos ver quão falso e também quão inconstante é o coração dos filhos dos homens. Sim, podemos ver como o Senhor, na grandeza de sua infinita bondade, abençoa e faz prosperar os que colocam nele a sua confiança. Então, sempre que o povo confiou no Senhor e fez as coisas, o Senhor fez prosperar o povo. Mas quando esse povo tirava os seus olhos e a sua devoção do Pai Celestial, o Senhor também tinha que tirar as bênçãos deles, para que eles pudessem sofrer e voltar novamente a serem humildes. Sim, vemos que é justamente quando ele faz prosperar seu povo, aumentando os seus campos, seu gado, seus rebanhos, e ouro e prata e toda sorte de coisas preciosas, de todo tipo e de todo estilo, preservando-lhes a vida e livrando-os das mãos de seus inimigos, abrandando o coração dos inimigos para que não lhes façam guerra. Em resumo, fazendo tudo para o bem e a felicidade do seu povo, sim, então é quando endurecem o coração, esquecendo-se do Senhor seu Deus e pisando o Santíssimo. Nossa, isso é muito triste, porque as pessoas, quanto mais prosperam, mais se esquecem do Senhor. E nós devemos ser o contrário. Quanto mais prosperarmos, mais devemos lembrar do Senhor e mais devemos ser gratos a Ele, para que Ele continue podendo nos fazer prosperar. Sei que o Senhor, Ele nos ama e quer que sempre possamos estar no caminho certo, sendo guiados e orientados. Por isso Ele chama um profeta. Por isso Ele espera que nós possamos nos lembrar dEle com constância, com fidelidade, com perseverança até o fim. E essa é a mensagem que o programa Vem e Segue-me traz constantemente e especialmente nessa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém.